Eu cresci numa fazenda em que eu vi com meus próprios olhos. Ninguém me disse. Eu com meus próprios olhos vi. E eu vi o processo de como que os anjos fazem para manipular a nossa visão. Um dos acontecimentos, e eu me lembro como se fosse hoje, quando meu primo morreu, antes do meu primo morrer, ele estava doente. Assim que estava doente, os anjos, manipularam a visão de todos aqueles que conheciam meu primo, em colaboração com os feiticeiros, com agentes da magia negra que estavam lá ao seu redor, manipularam a visão de todos aqueles que conheciam a pessoa. O que eles fizeram? Pegaram na pessoa, pegaram no meu primo, levaram para uma outra província chamada Malange. Malange é uma das províncias nossas, de Angola. Foi levado lá. E a pessoa, no lugar da pessoa, eles puseram lá um animal. E este animal, as pessoas contemplavam este animal como se fosse meu primo. E este animal foi morto. E todos que conheciam, que não faziam parte do pacto, que os anjos não abriram seus olhos, eles viam como meu primo, a pessoa viva. Ela mesmo que está aí na sepultura, que está ali no quarto morto. E eles enterraram esta pessoa. Eles acharam que era pessoa, mas eu e os outros viam que era um animal. Isso acontece em vários lugares do mundo, não é só na África. Isso acontece. Isso faz parte da nossa cultura, nossa tradição. Isso é nossa cultura. Feitiço, magia negra é cultura africana. Pegaram esse e as pessoas enterraram o animal. Meus olhos viram, era um animal, mas todos estavam lá, todos os membros da família sabiam que era o meu primo. Mas o meu primo estava em Malange, foi vendido em Malange e trabalhava lá ele, a própria pessoa, a pessoa viva, estava lá, foi enterrado um animal. Ninguém me contou, eu vi, é assim que acontece. Muitas vezes acontece dessa forma. Por isso que essa pessoa que trabalha, vai trabalhando lá, dia e noite, como um escravo. E às vezes acontece um momento em que você se encontra com ele. A pessoa que viu ele morrer vai chamar de matombola, uma iombola, alma do outro mundo. Mas é a própria pessoa. E também tem outra forma em que os próprios anjos, existem 3 grupos de anjos. 3 grandes grupos de anjos. Os chamados espíritos amigos é um grupo específico de anjo a nível para todo mundo. Estamos a falar para todo mundo, todos os anjos caídos. Existem 3 grandes grupos comandados pelo Lúcifer. E todos eles têm funções diferentes. Nenhum anjo que está nesse grupo pode realizar a atividade de outro grupo. Não pode. Eles são organizados. Então, o primeiro grupo chamado espíritos amigos, eles são especialistas em todas as épocas. Em todas as épocas, até o momento, a partir do momento em que Adão e Eva caem, receberam esta função. E eles são especialistas em personificar-se em pessoas que já morreram há muito tempo. Com toda a fisionomia, eles têm este poder. Ele vai aparecer a você da mesma forma que a pessoa que morreu era, até com um tom de voz mais elevado, mais suave, com a roupa que mais você gostava de lhe ver, vai aparecer com ele. Porque é um anjo que acompanha, ou que acompanhou a vossa relação. Eles estavam lá, eles acompanhavam o que você gostava de lhe ver, o que você não gostava de lhe ver, o que você gostava que ela ouvisse. Assim mesmo, exatamente. Eles aparecem desta forma. E eles aparecem para dizer que eu sou o fulano de tal. Eu estava no lugar X. Para fazer o quê? Para dar a acreditar que depois da morte, quando a pessoa morre, ele vai para um lugar debaixo da terra e fica lá. Ou vai para o céu. Essa teoria mata automaticamente o plano da redenção.
Os satanistas sabem muito bem. Talvez você é um satanista e conhece essa história muito melhor, porque às vezes estava no nível, está no nível mais avançado. Isso não é novidade para você. Não é novidade para os satanistas. Que eles conhecem esses três grandes grupos de anjos. Você acha que eles são separados? A função dele é esse todos os dias. De cada dia que passa, eu vi com meus próprios olhos. Talvez você já ouviu falar de casas atormentadas, principalmente América, Europa, aqui na África também tem casas atormentadas. Dizem casas atormentadas, estamos a falar do espiritismo. Casas atormentadas, são casas atormentadas mesmo. Na verdade, são mesmo. Mas o que acontece com essas casas? São casas em que os demônios a possuem e eles vão se manifestando através das crenças populares das pessoas daquela área, para que eles manifestem, para que as pessoas continuem a temer, a ter medo de que o dono daquela casa morreu, ou morreu pessoas e continuam a estar ali. Não é a pessoa já morreu faz tempo. Aqui não tem nada a ver. São os agentes ativos da magia negra que se manifestam em colaboração com os espíritos para atormentar as pessoas que habitam nessas casas. Ou para que as pessoas não fiquem naquela casa e continuem com temor de que existem poder, existem pessoas, existem existem pessoas invisíveis neste lugar. Então, só para dizer que talvez você perdeu pessoas e tiveste o privilégio de ter um encontro com alguém que você amava, te consolou. Eu vou lhe dizer uma verdade, aquele não é a pessoa, não é teu pai, porque o pensamento verdadeiro, o pensamento do Criador dos céus e da terra, é aquele em que Jesus veio, morreu, viveu, sofreu e morreu. E não somente morreu, ele ressuscitou. E não somente ressuscitou, ele foi para o céu. E não somente está no céu, ele está a interceder a favor de todo ser humano que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, o plano da imortalidade da alma e o plano negativo da palavra inferno anula o plano da salvação de Jesus Cristo. Este é um plano que os demônios criaram. Eu sou testemunha disso. Eu testemunho isso. Não porque estou simplesmente a falar. É um facto que você não pode negar. A morte dói, mata. A morte, a dor da perda de alguém que nós amamos é inexplicável. Eu não posso pregar para alguém que quando eu perdi a pessoa que eu amava, eu precisava de alguém para me consolar. Eu era amigo de Deus, mas eu precisava de alguém para me consolar. Eu perguntei a Deus por quê. É uma dor inexplicável que não pode se explicar. É uma dor profunda que nós sentimos. Isso porque o ser humano não foi criado para morrer. Ele foi criado para viver eternamente.